Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 12 de setembro, cuja leitura do dia em Lucas 20 e também Salmo 46 a 49, falar sobre Cristo revelado no livro dos Salmos. Lucas 20, versos 41 a 44, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E ele lhes disse: como dizem que o Cristo é filho de Davi, visto como mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Nós conversamos há um tempo atrás sobre Jesus é o filho de Davi. Vimos ali nessa reflexão algumas coisas importantes sobre Jesus ser o descendente de Davi no trono, em que Deus havia prometido que reinaria para sempre e que edificaria uma casa para o Senhor, o descendente de Davi. Eu lembro até que depois eu me lembrei de gravar essa reflexão meditando em algum texto não sei se na leitura do dia mesmo, provavelmente, eu localizei algum outro texto falando sobre o Jesus como descendente de Davi, que eu falei, puxa, eu não me lembrei desse texto para colocar na reflexão, mas eu creio que se você assistir, você pode compreender que de fato Jesus é o descendente de Davi, conforme as escrituras dizem, né? E aí, aqui, Jesus falando com os religiosos, ele diz algo importante que eu quero ver contigo. Visto como mesmo Davi diz no livro dos Salmos. É algo que em outro evangelho a palavra refere-se a como Jesus dizendo que Davi fez isso pelo Espírito Santo. Como você me ouve falar bastante nas reflexões, e já me ouviu com certeza em alguma pregação, algum ensinamento, que Jesus é o centro de toda a Escritura Sagrada. Jesus é o tema central da Bíblia, que traz a história da redenção, de Deus habitar conosco, com o homem, de Gênesis a Apocalipse, e para que cheguemos a essa redenção, o Redentor é Cristo. Então, Jesus é o tema central da Bíblia. E, inclusive, de Salmos. Tá? Jesus disse isso, inclusive, em Lucas 24, dos versos 44 a 45. Mesmo Lucas aqui. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Jesus mais à frente falando com seus discípulos, mostrando que convinha que ele morresse e ressuscitasse. Destacando, tá? É importante destacar que em Lucas 24, 44, quando se refere a Salmos, Jesus estava se referindo a uma das três divisões das escrituras hebraicas, ok? Quando Jesus fala lei, profetas e salmos, ele está falando das três principais divisões das escrituras hebraicas, na qual está contido o que para nós hoje é o livro de Salmos, ok? Tá? Na reflexão, o prazer da meditação bíblica, se não me engano foi a primeira reflexão do mês, ou uma das primeiras, quando
primeira, no dia 1, dia 1º, quando falei sobre o Salmo 1º. Comentei que as escrituras hebraicas, os 150 salmos, eles são divididos em 5 livros. Você deve se lembrar disso, ok? Em 5 livros, em que, chamar assim, desses poemas, são orações, louvores, lamentos, que abordam muitos temas, passando pelas vitórias, sofrimentos e tristezas na história do povo de Israel, além de um pouco de trazer um pouco de uma experiência pessoal piedosa com Deus. No livro 1, nós vemos o surgimento do rei. Por que eu quero falar isso aqui das 5 divisões? Que nós vemos nesses 5 livros uma trajetória do livro 1 do livro 5, que nos mostra, nos dá um vislumbre assim de que o livro está falando sobre Cristo, ok? No livro 1, o surgimento do rei, do Salmo 1 a 41, o justo será protegido pelo Senhor e o Senhor estabelecerá seu rei em Sião. Nós vemos essa temática ali. No livro 2, que vai do Salmo 42 a 72, nós vemos a ascensão do reino. Há quem diga que o Salmo 1, Salmo 1, traz uma ideia de um modelo perfeito de homem, de servo de Deus, e que esse modelo perfeito aponta para o Senhor, já que no versículo 2, no Salmo 2, inclusive, já vou falar um pouquinho do Salmo 2, ele é um salmo que fala da vitória do Messias, a rebelião dos gentios e a vitória dos Messias. No Salmo 1, fala do bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E que todo rei tinha por dever meditar na lei do Senhor, ok? Então, que o Salmo 1 e o Salmo 2 estão falando desse homem perfeito, o rei, o Senhor. Há quem diga, tá? Vamos lá. Aí no livro 2, que vai do Salmo 42 a 72, nós vemos a ascensão do reino, e que ele estava tipificando Davi também. Davi, eu vou chegar lá. No livro 2, de 42 a 72, a ascensão do reino, uma perspectiva religiosa e monárquica ideal, onde o reinado davídico se transforma na dinastia davídica. Então, do rei Davi, a dinastia, a linhagem real de Davi, tá? Em meio a uma comunidade adoradora, refletindo em salmos de comunhão, tá? Nós vemos esses salmos assim, mais essa pegada de comunhão, de adoração, agora do reino de Davi, antes Davi assumiu o trono, surgimento do rei. Depois, a ascensão do reino, Davi reinando, e depois já começando a falar do seu filho Salomão. E em meio a isso, a adoração de uma comunidade, tá? No livro 3, do Salmo 73 a 89, nós vemos o exílio, tá? Em que as expectativas desse reinado, dessa continuidade, dessa linhagem de Davi no reino, as expectativas elas são interrompidas com alguns lamentos comunitários, fazendo referência clara à destruição de Jerusalém e do templo.
mostra também a confiança de Israel em Deus, sendo desafiada em meio ao exílio. Em meio ao exílio, eles mantêm a confiança, a fé no Senhor, e uma aparente rejeição do reinado de Davi por Deus, da linhagem, né, e a pergunta sobre a fidelidade do Senhor. Por que a pergunta? Puxa, Senhor, o Senhor não ia estabelecer o seu rei? O que está vendo agora que nós estamos nesse tempo de exílio e que o rei não está no trono? Está entendendo? Aí no livro 4, que é do Salmo 90 ao 106, nós vemos falando sobre uma esperança futura. É uma nova experiência no deserto. Tem uma figura ali que fala muito de coisas que nos apontam para o deserto. De que fora da terra prometida, Deus será mais uma vez o refúgio de Israel e uma expectativa por um reinado em justiça e retidão, inclusive declarando que o Senhor reina. Nós vemos isso do Salmo 90 ao Salmo 106. Já no livro 5, finalizando, do Salmo 107 ao Salmo 150, nós vemos o novo Davi, em que o clamor pela restauração, confirmada essa restauração, e um encorajamento a olhar para além da realidade, mas para a promessa de Deus, em que mencionar Davi num contexto pós-exílico, depois do exílio, quando não havia ninguém da linhagem real de Davi ali no trono, sugere que a intenção era fomentar, gerar neles essa expectativa, a esperança por um novo Davi. Ok? Por um novo Davi. Ou seja, cada livro desses 5 livros, 1 a 5, dessas divisões do nosso livro de Salmos, cada livro desse saltério conduz o leitor a um olhar para frente, como se estivesse contando uma história, você está entendendo? Contando os próximos passos, alimentando a esperança por um novo rei da linhagem de Davi. Nesse contexto está o Salmo 110, onde o Senhor de Davi é estabelecido pelo Senhor à direita do seu trono, numa posição de autoridade e vitória sobre os seus inimigos. É disso que o texto aqui, nosso texto base, de Lucas 20, 41 a 44, está dizendo. Ok? Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso foi o que Jesus argumentou contra os religiosos. Aqui nos versos 41 a 44, vemos nos outros evangelhos o texto paralelo. Isso foi o que Pedro pregou no Pentecostes, Atos 2, 32 a 36. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Pedro ali pregava dizendo que Jesus é o descendente de Davi, conforme o Salmo 110 dizia. Que ele havia ressuscitado e está agora à destra do Pai. Ele é o Senhor e o Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele traz essa indicação
os versos iniciais e depois o verso 13. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aí pula para o 13. E a qual dos anjos disse jamais? Lembrando Salmo 110, verso 1. Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Ok? Então, é claramente associado ao Senhor Jesus. Jesus, o descendente de Davi, é o rei aguardado ao longo dos 5 livros dos Salmos, onde nós vemos Cristo revelado no livro de Salmos. Grande parte das referências do Antigo Testamento ao Messias, citadas pelos escritores do Novo Testamento, são do livro dos Salmos. Claro que nós vimos eles se referindo, por exemplo, a Jesus expresso ali no Pentateuco, Jesus expresso nos profetas, mas grande parte dessas referências a Jesus, que os escritores citam no Novo Testamento, elas estão registradas em Salmos. Ok? Os apóstolos viram nesse livro referências proféticas ao nascimento de Cristo, a sua linhagem, o seu zelo, o seu ensinamento por parábolas, a sua rejeição, o seu sacerdócio, a sua traição por Judas, seu sofrimento vicário, a sua triunfante ressurreição, a ascensão e reinado e vários outros aspectos do seu ministério. Ok? Cerca de 10% dos salmos eles podem ser classificados como sendo messiânicos, falando do Messias. Salmo 2, 8, 16, 22, 23, 24, 40, 41, 45, 68, 69, 72, 89, 102, 110 e 118. E em outros nós encontramos referências ao Messias. Algumas dessas referências proféticas a Cristo, elas são tipos, ou seja, elas são sombras simbólicas das realidades futuras. Outras referências são declarações proféticas diretas. Tem coisa que é, vamos dizer assim, é uma sombra, e tem coisa que é uma linguagem que nos aponta para Cristo. Outras não, são menções diretas, ok? E aí, falando isso para o seu entendimento inicial, como revelado no livro dos Salmos, Jesus foi declarado o Cristo, o Filho de Deus. Salmo 2, verso 7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como já mencionei em alguma reflexão recente, tu és meu filho, eu hoje te coroei. Cumprimento de Jesus ser declarado o Filho de Deus, Mateus 3,17. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, Jesus foi declarado Filho de Deus. Mas em Atos 13, 32 a 33, Paulo diz de que Deus estava falando no Salmo 2, verso 7. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Meu filho és tu, hoje te gerei. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, como prova de que os nossos pecados foram justificados,
porque Jesus sem pecado satisfez plenamente a justiça do Pai e sem culpa foi ressuscitado ao terceiro dia, o Pai estava declarando: meu filho, eu hoje te exaltei. Ok? Como revelado nos Salmos, Jesus foi louvado pelas crianças. Salmo 8, verso 2. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Uma pausa aqui. Até no Salmo 2, eu esqueci de colocar aqui, foi esquecimento meu. Salmo 2, quando ele diz assim: porque se amotinam os gentios, os povos, imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Quando esse texto aqui, ele é um texto, sim, ainda escatológico do que tem acontecido do povo, da sociedade, das lideranças hoje em dia se desfazerem de Cristo, dos seus valores, dos seus ensinos e da pessoa de Cristo, de quem o Senhor está zombando deles nos céus, e que a ira dele será derramada, e que os esmigalhará com uma vara de ferro, ok? Mas lá em Atos também, só não me lembro se é no capítulo 13, eu esqueci. O Senhor. Agora eu não lembro se foi em Atos 3, pode ter sido no capítulo 3. Eu me esqueci, você me perdoa. Eu não vou achar que fácil. É em Atos, com certeza. Mas eu mas eu acabei me esquecendo aqui de achar referência. Atos 4, quando os apóstolos são soltos da prisão e vão para a igreja vai orar, tá? A partir do versículo 24. E aí no 25 diz assim, Atos 4, 25, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios, os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí eles falam um pouco qual era o entendimento deles sobre isso. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos da terra, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Ok? Então, nessa oração da igreja por mais ousadia, para continuar pregando o evangelho em meio à perseguição, tá? Então nós vemos claramente essa referência. No Salmo 8:2, Jesus louvado pelas crianças. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Cumprimento, em Mateus 21, 15 a 16. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Essa é referência ao Salmo 8:2. O mesmo Salmo ainda tem mais. É só lembrando aqui, importante dizer,
que é bem possível que alguns textos eu tenha esquecido, e você talvez se lembre, mas no Salmo tal, nesse versículo, não está falando dele? Alguma coisa provavelmente me escapou, tá? Provavelmente me escapou, mas vamos lá. Como revelado no Salmo, Jesus tornou-se o Filho do Homem. Deus tornou o Filho do Homem. Salmo 8, verso 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o Filho do Homem para que o visites? Cumprimento disso em Hebreus 2, 6 a 9. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o Filho do Homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, ou seja, Jesus feito Filho do Homem. E também no mesmo Salmo, quando fala, versículo 6, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de teus pés, nós vemos que Jesus recebeu o domínio sobre tudo. Hebreus 2, 8 nos diz assim, quero especificar aqui, já li, mas quero especificar só esse verso. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos também aqui, revelado em Salmos, Jesus ressuscitou da morte. Salmo 16, 8 a 11. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno. Lembra que eu falei sobre isso? Fuja, o inferno é real. E não confunda inferno com trevas. Inferno é o lugar da morada da alma dos mortos. Ok? Que inicialmente, nos níveis mais profundo, mais tormento. No topo, seio de Abraão. Entendo eu que hoje os servos de Deus, a alma dos servos de Deus não está mais no Hades, no Sheol, lá no seio de Abraão. Mas quando Jesus ressuscitou, vou até mencionar em algum versículo aqui desses Salmos, em referência a Efésios 4, de que Jesus levou cativo o cativeiro, quando subiu aos céus, é que Jesus tomou o seio de Abraão e quem ali estava e os levou ao paraíso, ok? Mas isso é um tema para uma outra reflexão, se assim se eu permitir. Tanto é que 1 Tessalonicenses 4, os santos em Jesus, quando Jesus voltar à Terra, o que vai acontecer? Jesus vai estar trazendo eles para a Terra e eles vão ressuscitar, a alma vai ressuscitar, a alma virá para os corpos ressuscitados desses mortos. Mas onde eles estavam? Com Jesus no céu, ok? Então Jesus tomou-os do seio de Abraão, os levou para o céu quando ele ressuscitou. Mas fica para uma outra reflexão. Vamos lá. Não tirarás minha alma no inferno, no Hades, nem permitirás, e aqui é no Sheol, no caso, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, ou seja, no corpo vai decompor, far-me-ás a vereda da vida, na tua presença fartura de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. À direita de Deus está Jesus assentado, ok? Perpetuamente, para sempre. Ele vive e reina para sempre. Cumprimento disso, nós vemos em Atos 2, 22 a 28, quando o texto diz: Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus,
entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Atos 13, 32 a 37 faz essa menção também. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Corrupção aí é a decomposição do corpo. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Por exemplo, me escapou essa referência de as santas e fiéis bênçãos de Davi. Não me lembro se tem algum salmo. Por isso também outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, o corpo não decompôs. Como revelado nos Salmos, Jesus foi desamparado por Deus. Salmo 22, versículo 1. Estou seguindo aqui a ordem dos salmos, tá? Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio, das palavras do meu bramido? Lá em veja Mateus 27, 46, é isso que foi revelado sendo cumprido. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Como revelado nos Salmos, Jesus foi zombado e insultado. Mesmo Salmo 22, versos 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Cumprimento Lucas 23, 35. E o povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Entendeu? E tem outros versos que mostram também isso. Como revelado, Jesus sentiu sede. Salmo 22, 15. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Cumprimento, João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Jesus, como revelado, teve as mãos e pés perfurados. Salmo 22, 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, soldados. Traspassaram minhas mãos e os pés. Cumprimento, João 20, 25 e 27. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, falando de Tomé, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Aí o 27, quando Jesus chega. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente.
Como revelado, Jesus teve vestes repartidas e de seu manto tiraram sorte. Ainda no Salmo 22, no verso 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Cumprimento, Mateus 27, 35 a 36. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte, e assentados o guardavam ali. Como revelado, Jesus é o bom pastor. Salmo 23, 1 a 4. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. De nada tenho falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. São atitudes de um bom pastor. Cumprimento, João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Como revelado, Jesus não teve nenhum osso quebrado, Salmo 34, 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Cumprimento, João 19, 32, 33 e 36. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro, e ao outro que com ele fora crucificado. Mas indo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Como revelado em Salmos, Jesus foi acusado por testemunhas iníquas. Salmo 35, 11. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Agora veja Marcos 14, 57 a 59. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos lhe dizer: eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. Como revelado, Jesus foi odiado sem motivo, Salmo 35, 19. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Essa parte de alegrar sem razão, acenar com os olhos, também vemos ali na crucificação. Mas o odiar sem causa, Jesus fala aqui, ó, João 15, 23 a 25. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Como revelado, Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Isso aqui é extraordinário. Eu até pensei no Salmo 40, quando meditávamos no Salmo 40, de fazer essa reflexão aqui, com base no Salmo 40. Mas foi o dia em que eu me senti impelido a falar sobre a vida é breve, porque estava ali o Salmo 39 também, tá? E aí acabou ficando para essa reflexão que eu queria ter feito há alguns dias, fazê-la agora, sobre Cristo revelado nos Salmos. Salmo 47, 8. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. O Salmo já está dizendo que no que já estava escrito antes desse Salmo ser escrito, já estava falando de Jesus. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário, assim. Eu fico impactado. Gênesis 3,15, por exemplo, que é a semente da mulher, ok? Aliás, eu vou além. Você já deve me ouvir aqui que já desde Gênesis 1 eu vejo ali o Senhor revelado.
conforme João 1 confirma. No princípio era o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, sem ele nada do que foi feito se fez. Aí o cumprimento disso aqui, da vontade, de fazer a vontade. Hebreus 10, 5 a 10. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Ou seja, no princípio já estava escrito sobre Jesus, que Jesus viria a ser aquele que nos redimiria dos nossos pecados. Gênesis 3,15. Que da cabeça da mulher viria aquele que esmagaria a serpente. E aí, por causa da queda, ok? E ali o animal morto, para que da pele do animal fossem feitas as vestes de salvação para Adão e Eva, apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no princípio do livro, está escrito sobre Jesus. E aí, para que ele veio? Para que ele... o que o texto diz: corpo me preparaste. Ou seja, eu fui tornado carne, homem, semelhante ao homem. Só que ele não quis sacrifício e oferta. Deus não quis sacrifício e oferta, mas antes fez que Jesus se tornasse homem para que o próprio Jesus fosse a oferta. E por isso, eis aqui venho. É por isso que ele, feito corpo, preparado, veio ao mundo. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Porque Deus não quis sacrifício e oferta, e holocaustos, oblações pelo pecado. Não agradaram. Estava na lei, mas não era o sacrifício perfeito. Então, Jesus veio para fazer a vontade de Deus, tirar a primeira aliança, estabelecer a segunda pelo seu sangue. E por essa vontade de Jesus ser obediente ao Pai até a morte de cruz, você e eu somos santificados pelo sacrifício desse corpo preparado de Jesus, semelhante ao nosso como um homem, feita uma vez para o perdão dos nossos pecados. Como revelado nos Salmos, Jesus foi traído por um amigo, Salmo 41:9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Conforme cumprimento, Mateus 26, 47 a 50. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou Jesus. Porém, lhe disse: amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E Lucas 22, 21 e 22. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa, e na verdade o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Como revelado nos Salmos, Jesus é o Rei Eterno, Salmo 45, 6 e 7. O teu trono,
ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Presta atenção nisso, gente. O Salmo está falando que Jesus é Deus. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. O Senhor ama, tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Deus, o teu trono é eterno. Por isso, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Ele está dizendo que Deus, o Pai, ungiu a Jesus, que é Deus. Isso é maravilhoso. Eu cumprimento Hebreus 1, 8 e 9. Mas do filho diz, aí o escritor aos Hebreus comprova isso, mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Isso me faz lembrar de uma canção, e ruja o leão, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Por isso, Deus, o teu Deus, está chamando Jesus de Deus. Ok? Então, os salmos já diziam que Deus, o único Deus, ele subsiste não apenas na pessoa do Pai. Isso é maravilhoso. E agora? Agora? Jesus não é Deus, e agora? Desde o Salmo está escrito. Essa ideia de quem perverteu as Escrituras no Novo Testamento. Está lá em Salmo. E agora? Jesus é Deus. Como é que faz? Deus ungiu a Deus. E agora? Como é que faz? Explica isso. Quem nega a divindade de Jesus? Explica isso para mim, por favor. Jesus subiu aos céus. Salmo 47, versos 5 e 8. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Cumprimento, Atos 1, 9 a 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. Eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Conforme revelado nos Salmos, Jesus levou o cativeiro e deu dons, aquilo que eu falei um pouquinho antes. Salmo 68, 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo ao cativeiro. No meu entendimento aqui, é tomar o seio de Abraão, levar para a glória. Recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Cumprimento, Efésios 4, 8 a 10. Por isso diz, subindo ao alto levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, ao seio de Abraão, lá no Hades, Sheol, em latim inferno, a morada da alma dos mortos. Ok? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ok? Como revelado nos Salmos, Jesus não foi compreendido pelos seus familiares. Salmo 69, verso 8. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe.
Sim, a mãe de Jesus teve filhos. Sim. Ela não morreu virgem, não. Morreu. Em nenhum lugar nas escrituras revela que ela não morreu. Ela morreu. E certamente está com o Senhor no paraíso, nos céus, na glória. E quando Jesus voltar, ela voltará, a sua alma voltará para ressuscitar no seu corpo, um corpo transformado, um corpo glorioso, para que, juntamente com os que estiverem vivos, encontremos com o Senhor nos ares para estarmos com Ele para sempre. Assim como todos os santos da antiga aliança que morreram. Por que os que morreram? Porque é aqueles que foram tomados por Deus sem terem morrido. Exemplo de Enoque e Elias. João 7, versos 1 a 5. E depois disso Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus e a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Como revelado nos Salmos, Jesus foi consumido pelo zelo da casa de Deus. Salmo 69, versículo 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Cumprimento em João 2, 13 a 17. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. Me consome, algumas versões. Como revelado em Salmos, Jesus recebeu fel e vinagre para beber. Salmo 69, 21. Deram-me por fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Qual é o cumprimento? Mateus 27, 33 e 34. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Conforme revelado em Salmos, Jesus reinará eternamente. Salmo 72, de 1 a 5 e depois o 17. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado, e quebrantará o opressor, temer-te-ão, enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. O seu nome permanecerá eternamente, o seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Cumprimento, Lucas 1, 32 a 33. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Podia ver aqui outros textos também. Como revelado, Jesus reinará sobre todas as nações. Salmo 72, dos versos 8 a 11. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, presente. E todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Agora veja Apocalipse 21, 23 a 26.
E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão glória e honra das nações. Na eternidade haverá nações, governos. Nos indica que sim, Jesus, conforme revelado, ensinou em parábolas. Salmo 78, versos 1 e 2. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade. Cumprimento disso. Mateus 13, 34, 35. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Jesus, como revelado nas Escrituras, aqui em Salmos, voltará em glória. Salmo 102, versos 15 e 16. Então, os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória, quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. As tribos da terra se lamentarão, e a Sião, edificada por ele, será resgatada dos quatro ventos, de todas as localidades da terra, quando ele aparecer com glória. Até disso o Salmo diz. Tremendo, né? Jesus, conforme revelado nos Salmos, orou a favor dos seus inimigos. Salmo 109, verso 4. Em recompensa do meu amor, são meus adversários. Mas eu faço oração. Em recompensa do meu amor, provado na cruz, quando Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em recompensa do amor, rejeitaram Jesus. Mas Jesus fez oração por eles, especificamente ali os seus algozes. Lucas 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Conforme revelado em Salmos, o encargo do traidor de Jesus, ele foi para outro. Eu até mencionei isso em alguma reflexão esses dias. Não lembro. Acho que foi no anterior, né? O tempo da visitação. Salmo 109, verso 8. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Lembra que eu comentei que a tradução de episcope também poderia ser ofício? Porque na referência no Antigo Testamento, no hebraico, é traduzido ali o termo em hebraico como ofício. Qual o cumprimento disso? Atos 1:20.
Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. Tome o outro seu bispado, seu encargo, seu ofício. Conforme revelado em Salmos, Jesus é a pedra angular, a principal de esquina rejeitada pelos homens. Salmo 118, versos 22 e 23. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. Cumprimento. Mateus 21, 42. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Conforme revelado nas Escrituras, Jesus é aquele que vem em nome do Senhor. Salmo 118, versos 25 e 26. Salva-nos agora, te pedimos ao Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Cumprimento, Mateus 21, 9. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana, que significa salva-nos, ok? Ao filho de Davi, bendito em que vem em nome do Senhor. Hosana, salva-nos nas alturas. Só que aqui no Salmo 118, para mim, outros termos falam também do Senhor. Quando diz assim, no versículo 20, por isso que eu estou falando, tem coisa que de repente escapou, mas eu vi aqui, eu me lembrei. Versículos 19 e 20. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Nos indica Isaías 26, 1 e 4 e também Salmo 24, tá? Mas, quando diz assim, esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão, João 10, 9 nos diz que Jesus diz que ele é a porta. Entendeu? Depois, no mesmo Salmo, quando diz assim, versículo 27, Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar. Por quê? Eu também vejo que aqui está falando de Jesus como o sacrifício, tá? Ali na Páscoa, na festa. Ele foi levado de onde ele sai para entrar em Jerusalém. Era o mesmo trajeto que o Cordeiro Pascal fazia, sendo levado para ser oferecido no templo, no sacrifício da Páscoa. E quando fala aqui cordas, as cordas muitas vezes eram feitas com os ramos entrelaçados. O termo aqui poderia apontar para isso, para os ramos entrelaçados. E quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, o que jogam diante dele? Os ramos. Então os ramos foram conduzindo o sacrifício da festa da Páscoa até o local do sacrifício. Né? E claro que Jesus foi morto fora dos muros da cidade. Tá? Mas, porque a crucificação tinha de ser ali. Mas para onde Jesus entrou quando chegou a Jerusalém? No templo, no local do sacrifício, tá? Então, algumas coisas podem ter me escapado aqui também. E aí, como então nós termos essa experiência da meditação nos Salmos, vendo que Cristo está revelado nos Salmos? Nos atentarmos ao que está revelado em Salmos. Porque nos versos 42 e 43 está dito o seguinte, de Lucas 20, visto como mesmo Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Ele está falando do Salmo 110,
que nos diz assim, vou ler agora o Salmo completo. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. Ou seja, Jesus subiu aos céus, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Existe um até que. Jesus, então, haverá um momento que ele retornará dos céus. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos da santidade. Desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, ele é o mediador, o sacrifício perfeito. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. A ira vem, julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países. A ira será derramada, beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Ou seja, é nós crermos que Jesus é o Filho de Deus, enviado para ser o eterno Salvador daqueles que lhe obedecem como Senhor. E por que eu digo isso? Porque Hebreus, no capítulo 5, menciona algo importante desse salmo. Um texto muito importante. Versos 5 a 10. No capítulo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar, no Salmo 110, verso 4, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido, quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele veio fazer a vontade do Pai num corpo preparado, oferecendo-se como sacrifício. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus foi feito carne, Filho do homem, habitou entre nós para nos salvar, oferecendo-se como sacrifício perfeito, único, eterno, sendo a causa da nossa eterna salvação. Este ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus, até que ele volte em glória, resgatando aqueles que ele edificou para si, Sião, mas também trazendo punição para aqueles que o rejeitaram. Por isso, como diz o Salmo 2, versículos 11 e 12, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.